Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O preço do trigo segue em queda. No Paraná, o valor é o mais baixo desde abril do ano passado. Confira. A intensificação da colheita nacional, a desvalorização do dólar frente ao real em setembro e a queda nos preços externos são alguns dos fatores que impulsionam a queda nos valores do trigo. Além disso, a suspensão temporária das retenções, as taxas de exportação na Argentina, levou compradores a reduzir ainda mais suas ofertas, forçando vendedores a aceitar valores menores. De acordo com dados do CPEA, até a semana passada, a média do trigo em setembro no Rio Grande do Sul está em R$ 1.262,67 a tonelada, baixas de 2,2% em relação a de agosto de 2025 e de 9,2% sobre a de setembro de 2024. Esse é o menor valor desde janeiro deste ano. No Paraná, a média está em R$ 1.354,35 a tonelada, um recuo mensal de 5,5% e queda anual de 10,3%, o patamar mais baixo em termos reais desde abril do ano passado. O preço da melancia está em queda. Em Uruana, Goiás, a fruta desvalorizou cerca de 11%. Entenda agora o motivo. A demanda por melancias está enfraquecida nas regiões produtoras e com a boa oferta da fruta, os preços estão em queda. Segundo apurações da equipe do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a segunda quinzena de setembro até iniciou com alta, mas os preços registraram baixa entre os dias 22 e 26. O motivo está nas temperaturas mais amenas nas principais regiões produtoras do Sul e Sudeste, que reduziram a procura. Em Uruana, Goiás, a oferta aumentou nesse período. Com isso, a fruta de maior calibre desvalorizou cerca de 11%, sendo negociada a 95 centavos o quilo. Para os próximos dias, estudos apontam que o mercado deve continuar sem muitas mudanças, preços em baixa e aumento na oferta, cenário que deve pressionar ainda mais as cotações da fruta. O município de Itaíba, no agreste meridional pernambucano, sediou a terceira Expo Leite. Durante 3 dias foi realizado no Parque de Exposições um campeonato leiteiro com premiações para os 10 primeiros colocados. Considerado um dos maiores encontros de produtores rurais da região, a Expo Leite está em sua terceira edição. Ela reúne produtores rurais que atuam no município de Itaíba, no agreste meridional pernambucano. Durante a exposição, os pecuaristas inscritos no torneio leiteiro participam com vacas e novilhas numa competição que decide quem será o vencedor do torneio, considerado o maior da região Nordeste. Por estar entre os maiores produtores de leite do Brasil, o município de Itaíba também cedia um dos maiores campeonatos leiteiros da região Nordeste. Vacas e novilhas participantes do evento são ordenhadas 3 vezes ao dia durante 3 dias. As premiações variam de R$4.000 a R$15.000. A expectativa é que a gente ganhe a de R$15.000, né? Mas se a de 4 vir, é bem-vinda. Se a gente não ficar colocado, a gente fica satisfeito também. Para um bom resultado, o bem-estar dos animais deve estar em primeiro lugar. Aqui no pavilhão das vacas, elas ficam bem acomodadas. Tem sombra, areia, comida, água fresca e um ventilador enorme para espantar moscas e refrescar do calor. Devido à grande quantidade de leite armazenada nos ubres, as tetas são protegidas por esparadrapo para evitar o vazamento. Qualquer ml perdido pode comprometer o resultado da competição. A terceira Expo Leite conta com o apoio de autoridades políticas da região, de produtores rurais e da sociedade civil organizada. Aqui tem vários negócios, aqui tem expositores que trazem seus estandes para negociar. Aqui tem vacas, as melhores do nosso estado, onde os produtores fazem sua festa. Eu não tenho dúvida que a maior festa do leite do norte e nordeste fica aqui hoje em Itaíba, a maior bacia leiteira do nosso estado. Você vê animais aqui hoje dando uma média de 60 a 80 quilos de leite do pequeno produtor. Então, a Expo Leite veio para valorizar o pequeno produtor. Segundo a organização, em 3 dias passaram por aqui cerca de 40.000 pessoas. Uma delas
foi a advogada Micheva Martins, que não perde um só evento. Participei de todas as edições. Vim na primeira edição, na segunda edição, que foi ano passado, essa é a terceira edição. Os visitantes curtem um passeio de pônei, música ao vivo regional e acompanham de perto o campeonato leiteiro, que reúne mais de 35 vacas que disputam o melhor ranking de produção. No Alto Paranaíba, propriedades rurais registraram prejuízos com a falta de energia elétrica. Por lá, a produção de leite, hortaliças e até os animais foram prejudicados. Os produtores relatam dificuldades para manter as atividades no campo. Com tantos desafios que o produtor rural enfrenta, agora mais um obstáculo que parece do século passado: a falta de energia. Aí, ó, olha pra você ver a situação. Vaca gritando, doidinha pra dar leite. Olha aqui o estado da outra. Olha ali, tudo empoçado. Olha a situação dessa aqui. Olha aqui, vazando leite. Olha a situação, pingando leite. O registro foi feito na semana passada, quando a propriedade ficou sem fornecimento por mais de 22 horas. André vive nesta fazenda na região da Mata, em Perdizes, e conta que tem sido difícil trabalhar nos últimos meses. No dia da falta de energia, eu não tinha leite no tanque, porque o leiteiro tinha feito a coleta. Mas eu ia ter que fazer a nova ordenha, e aí como não tinha a ordenha da tarde e a ordenha de manhã dos 2 dias, ficou sem tirar. Então, assim, o prejuízo é em questão de volume, porque as vacas estavam dando um certo volume de leite. Com o retorno da energia, mesmo quando elas ficou entancada duas ordenhas, não volta, não recupera a mesma coisa. O desabastecimento na zona rural não é problema novo. Quem mora na fazenda sabe que falta energia com alguma frequência. Só que as quedas por aqui têm sido rotina, prejudicando a lida no dia a dia. Sem energia não dá para tirar leite e os pequenos produtores são os que mais sofrem. Como muitos não têm geradores, as vacas ficam por horas sem ordenha e o leite represado aumenta a chance de desenvolver mastite, uma inflamação na glândula mamária. Das 37 vacas em lactação do André, 4 tiveram a doença. 3 delas se recuperaram, mas uma ficou com sequelas. Gente, essa aqui é a Pamonha, uma das vacas aqui da fazenda do André. Ela tem 9 anos de idade e teve um problema sério, grave de saúde por conta dessa falta de energia, né? Ela ficou aí um tempo sem retirar o leite e acabou perdendo um dos tetos, um dos peitos dela, não é isso, André? O que aconteceu aqui? Isso, a gente, igual aqui, é o seguinte, nós tira 2 ordenhas por dia. Com a falta de energia, aconteceu o caso seguinte, como não tirou e ficou entancado o leite, a hora que voltou o leite, ela deu o caso de mastite e não recuperou. Já gastei muito com ela, dei remédio, mas um teto perdeu. E aí o valor de uma vaca em perfeito estado, ela virou vaca de corte, por causa da perca desse teto. Com os cortes recorrentes, a produção de leite é um dos setores mais prejudicados. Aqui, tira-se uma média de 620 litros por dia. Com os piques na rede, caiu para 500 litros. Outra dificuldade é manter o leite resfriado. Muitas vezes o produto tem que ser descartado porque não é possível manter a temperatura ideal. Além do transtorno, um prejuízo. Eu mesmo já sou uma pessoa que já pensou em desistir várias vezes, parar. Só que eu amo ser produtor de leite, eu gosto do que eu faço. Nesta outra propriedade, na casa do Frederico, são 38 vacas da raça Girolando em lactação. E a ordenha é feita 3 vezes ao dia. Quando falta energia, ele tem que se apressar e arrumar um gerador emprestado. Então, eu que ainda não tenho gerador, consegui pegar emprestado, mas é uma correria danada e dá muitos prejuízos, porque fica sem ordenhar as vacas, dá problema para elas porque enche muito úbrio, dá mastite, e fora que perde o leite também, né, que se vocês vêm conseguir tirar, não tem como gelar, prejuízo grande. Em 15 anos de atividade, ele nunca teve períodos com um abastecimento tão precário. E olha que a conta não é barata. Frederico paga uma média de R$4.000 por mês. Eu acho que o problema maior é a falta de manutenção. Às vezes tem dia que a energia está meio fraca também, não sei se está subcarregada a estação,
Mas eu acho que o maior é a falta de manutenção, muito mato encostando na rede. Minas Gerais ocupa a posição de destaque na cadeia do leite no Brasil. É o estado que mais produz, responsável por aproximadamente 27% da produção nacional. No ano passado, segundo o IBGE, Minas registrou a captação formal de 6,3 bilhões de litros, um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. Entre os maiores desafios do produtor está a redução no custo de produção. Ele depende do clima, do mercado e de diversos fatores externos que influenciam no lucro final da fazenda. O que se vê são pecuaristas tentando controlar os gastos como podem, da porteira para dentro. E a falta de energia impacta diretamente neste processo e desestabiliza a cadeia. A gente quer mais manutenção de rede, uma rede mais estável, porque assim, tem muito pique de energia na nossa região também, porque assim, a região tem muito PVU. Então, assim, todo dia, na parte da manhã, quando nós estamos tirando leite, dá 2, 3 picos de energia. A CEMIG informa que as interrupções no fornecimento de energia registradas recentemente na zona rural de Perdizes foram causadas pela queda de árvores sobre a rede elétrica. A empresa diz ainda que, como parte do compromisso com o setor rural, lançou o programa CEMIG Agro, voltado exclusivamente para os produtores rurais de Minas Gerais. Os preços das frutas e das verduras estão mais caros nas feiras livres de Goiânia. Alguns itens estão custando até o dobro do preço nas bancas, reflexo da oferta no campo e da demanda na cidade. Dona Geralda vai toda semana na feira. Nos últimos dias, ela percebeu a variação dos preços. Você pagar R$20 num quilinho de vagem, quiabo é caro. Então eu estou achando giló, aqui o giló. Então, eu acho assim, tem subido muito. Então, a cesta básica sai cara no mercado, assim, na hortifruti, né? Os R$50 do Jefferson foram embora rapidinho. Mas ele se diz contente, já que consegue encher algumas sacolas com produtos mais frescos. Comprei brócolis e alface, só. Mas comida ainda é a coisa mais barata que tem. Eu acabei de comprar abobrinha no supermercado ali, R$2 uma abobrinha. O que você compra com isso? A última cotação das centrais de abastecimento de Goiás, a Ceasa, trouxe algumas surpresas. O chuchu está 100% mais caro. O limão Tahiti teve alta de 80%. O maracujá, por sua vez, ficou 60% mais caro. A banana maçã também registrou alta de 37%, enquanto que o mamão formosa teve reajuste para mais de 21%. Muitos fatores são predominantes para o preço final, aqui na banca, na feira. Além das mudanças climáticas, o misto de altas temperaturas e chuvas atípicas também faz toda a diferença, assim como alguns produtos que são sazonais. Mas o que não pode variar tanto é a criatividade do feirante para atrair o cliente. Tem que chamar a atenção, que é assim que a gente chama, né? Deixando bastante organizado e tudo. Jogando bastante por conta do calor, né? Que tá bem quente. A cenoura, a banana, laranja, o jiló e o abacaxi também foram hortifrutis que tiveram elevação de preços. O seu Vilmar, feirante há 50 anos, entende que muitas vezes o produto dele está um pouquinho mais salgado, mas é fresquinho e vende bem. Hortigranjeiro é oferta e procura. Tem muito, é barato. Tem pouco, o povo sobe o preço. E como é que tá agora? Tá mais ou menos um preço razoável, né? E na feira, geralmente na feira é mais caro que supermercado, porque é um produto fresquinho. Muitos feirantes levantam madrugada e vai no Ceasa pegar uma mercadoria que foi apanhada ontem à tarde. O Danilo e a Maria são do interior e amam ir à feira no final de semana. Além do famoso pastel, eles vão aproveitar e fazer uma comparação de preços entre a capital e a cidade deles. Aquele pastelzinho, né, de domingo de manhã, um caldinho de cana, um suco de laranja e vamos olhar umas verduras aqui para levar para a sogra e para a família. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o país.
Nessa quarta, a entrada de ventos marítimos mantém o tempo instável no Rio Grande do Sul. Algumas perturbações em níveis mais elevados e a presença de umidade na atmosfera reforçam as chuvas em Santa Catarina e no Paraná. No Sudeste, há condições de pancadas isoladas no litoral de São Paulo e no Espírito Santo, além do leste paulista e região metropolitana. No Centro-Oeste, o fluxo de umidade mantém as pancadas de chuva localizadas no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, enquanto a presença de uma área de alta pressão em níveis médios da atmosfera mantém o tempo firme nas demais áreas. No Nordeste, a circulação de ventos garante pancadas de chuva na faixa litorânea e na região Norte, a umidade presente na atmosfera favorece pancadas e temporais, principalmente na faixa Oeste. A nebulosidade fica mais presente no Nordeste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. No Sudeste, nuvens mais concentradas no sul de São Paulo e em alguns lugares na faixa leste da região, e predomínio de sol no interior. No Centro-Oeste, o céu fica nublado no norte e oeste de Mato Grosso, e no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, enquanto Goiás e Distrito Federal seguem com o tempo mais aberto. No Nordeste, a nebulosidade fica mais presente na costa leste e no Maranhão, e no interior o sol predomina. No norte, nuvens carregadas se espalham pelo Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e centro-sul do Pará, além do Tocantins. As chuvas no sul ocorrem de forma mais isolada, no estado gaúcho, entre o norte, Costa Doce, região metropolitana, litoral e serra. Em Santa Catarina e no Paraná, pancadas fortes com risco de temporais no sul catarinense e no extremo norte paranaense. No sudeste, as pancadas ficam mais restritas no litoral sul de São Paulo, Espírito Santo e em alguns pontos do leste paulista, inclusive na região metropolitana de São Paulo. No centro-oeste, as pancadas se concentram no norte e oeste de Mato Grosso, sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul, com risco de temporais acompanhados de raios e rajadas de vento. No nordeste, a chuva se mantém na faixa litorânea leste, além do litoral do Maranhão. Risco de atenção entre Sergipe e Rio Grande do Norte e alerta para temporais em Pernambuco. E na região norte, os temporais atingem áreas do Amazonas, Roraima e sudoeste do Pará, e pancadas de chuva moderadas a fortes em Rondônia, Acre, boa parte do Pará, oeste do Tocantins e no restante do estado do Amazonas. Rajadas de vento variando entre 40 e 50 km por hora em boa parte do país nessa quarta. E no interior do Nordeste, entre o leste do Piauí, oeste do Ceará e Pernambuco e norte da Bahia, além do litoral do Rio Grande do Norte e em alguns pontos do litoral do Rio de Janeiro, rajadas de vento mais fortes, de até 70 km por hora. No interior do país, a baixa umidade relativa do ar continua em níveis de emergência, podendo ficar abaixo de 12% em áreas de Goiás, sul do Tocantins, leste de Mato Grosso, Triângulo Mineiro e norte de São Paulo. Em boa parte do interior do Nordeste, Minas, São Paulo, Tocantins, Nordeste de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, os índices ficam abaixo dos 30% e 20%. Em relação às temperaturas, máximas de 21 graus em Porto Alegre, 30 em Belo Horizonte e em São Paulo, 28 em Salvador, 36 em Palmas e até 39 graus em Cuiabá. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou o posicionamento do setor agro para a COP30. E quem chega com os detalhes para a gente é o Muni Lourenço, que é presidente da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas. Doutor Muni, bem-vindo. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Record News Rural. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa e agradeço essa oportunidade. A gente que agradece, afinal de contas é um evento muito importante, a COP30 aqui no Brasil, sediado em Belém, e o setor agro é um dos que mais sofrem com as mudanças climáticas. Certamente. Nós, a CNA, cumprindo o seu mandato de representação dos produtores rurais brasileiros, estaremos acompanhando de perto, e a CNA, que tem há quase 10 anos credenciamento junto à ONU como entidade observadora pelo setor privado do agro brasileiro para as COPs. E nessa COP30 em especial, sendo o nosso país um anfitrião, a CNA estará acompanhando e levando a voz do produtor rural brasileiro para essa grande conferência. E ressaltando questões como essa que você coloca. O setor agropecuário é, sem dúvida, o setor econômico, o setor produtivo mais impactado
pela questão das mudanças climáticas, os fatores climáticos. E, por outro lado, é o setor econômico produtivo que melhor apresenta soluções como provedor de soluções climáticas, tanto para adaptação quanto a questão da mitigação desses efeitos climáticos, principalmente a partir da adoção crescente de tecnologias que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, conciliando, então, a produção de alimentos com a sustentabilidade ambiental. Então, nós temos, inclusive, pautado bastante esse documento do posicionamento da CNA, tem esses pilares muito claros, que é muito importante essa vinculação nesse grande debate mundial da questão da sustentabilidade ambiental com a segurança alimentar. E, nesse quesito, o Brasil tem um papel determinante no contexto mundial, porque o nosso país produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas. E a própria FAO reconhece a responsabilidade do Brasil, do agro brasileiro, inclusive, de saciar a fome de uma parte significativa da população mundial. O Brasil, que sem dúvida alguma é uma potência agroambiental e energética e é parte da solução de toda a questão do enfrentamento dessa questão das mudanças climáticas. Quando a gente fala que é parte da solução, é porque hoje, da porteira para dentro, já são adotadas medidas de sustentabilidade, ou seja, muita tecnologia que foca nisso. A palavra sustentabilidade é colocada em prática diariamente, é um caminho sem volta, até porque para exportar, inclusive, existe toda uma cobrança internacional. Não é à toa que a gente é líder na exportação, por exemplo, de carnes e de outros produtos, porque a gente realmente está muito atento a esse ponto. Exatamente, né? Nós temos aí muito a nos orgulhar do compromisso e a contribuição do produtor rural brasileiro para a questão climática e a sustentabilidade ambiental. Afinal de contas, temos aí a legislação ambiental mais completa, mais rigorosa do mundo, que é o Código Florestal, e o nosso país, o produtor rural, vem adotando cada vez mais tecnologias da chamada agricultura de baixo carbono, né? Como, por exemplo, a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto, a recuperação de pastagens. Então, tecnologias, boas práticas agropecuárias sustentáveis que reduzem as emissões e contribuem para a produção de alimentos que tanto demandada pela população mundial. Exato. Agora, existe um ponto também, Monique, que é importante, talvez a COP30 seja o cenário ideal para a gente mostrar ao mundo, a nossa agricultura tropical. Não é à toa que a gente tem várias safras pelo ano, porque a nossa agricultura aqui é diferente. Nós temos um posicionamento geográfico que nos privilegia para isso. Então, é importante a gente mostrar ao mundo, até para que entenda as diferenças de produção. Exato. Nessa linha, o nosso documento de posicionamento da CNA, lançado para a COP30, estabelece como uma das prioridades de expectativa dos produtores rurais brasileiros que a COP30 tenha um mandato de definições e de avanços para a questão da agricultura tropical, que o Brasil é líder mundial, para que nós tenhamos aí um reconhecimento do papel e das especificidades da agricultura tropical e possamos também avançar a nível da conferência em termos de definição de métricas que possam espelhar com fidedignidade a agricultura tropical, superando o que hoje nós temos, que muitos critérios e métricas que a agricultura brasileira está sendo avaliada se baseando em critérios de agricultura temperada e, consequentemente, distorcendo a imagem do agro brasileiro. E isso a CNA está muito atenta, nesse sentido, inclusive, já isso está muito claro e manifestado no documento de posicionamentos e já foi manifestado diretamente pela CNA à presidência da COP30. Essa grande expectativa em relação à COP30 de avanços em relação ao tema agricultura tropical, assim como também a nossa expectativa de prioridades, e esse documento contempla isso, de avanço na COP30 no tema, por exemplo, financiamento climático. É fato que nós, para massificarmos num país de dimensões continentais como o Brasil, tecnologias que possam agregar avanços de eficiência técnica, produtividade, gestão e sustentabilidade em cada propriedade rural, nós
vai haver necessidade de recursos de financiamentos que possam ser disponibilizados para os produtores de forma adequada, com taxas de juros compatíveis, com prazos de pagamentos adequados, com custos de transação reduzidos, para que realmente possamos aí avançar e potencializar ainda mais essas tecnologias que cada vez conseguiam produção e sustentabilidade ambiental, e que o Brasil é liderança mundial no quesito agricultura tropical. Muni, vamos falar um pouquinho de onde essa COP vai ser realizada, no coração da Amazônia, e a gente sabe da importância da Amazônia e também da importância econômica que tem que ter para as pessoas que moram ali. Nesse sentido, qual que é a relevância da gente mostrar para o mundo o que se faz na Amazônia com respeito e ao mesmo tempo, garantindo a sobrevivência dos moradores? Veja bem, inclusive a CNA já mantém essa tradição de divulgação de um posicionamento oficial do agro para as COPs há quase 10 anos. E neste ano, o posicionamento da CNA estabeleceu uma peculiaridade que até então não se tinha incluído. Um capítulo específico tratando de propostas, posicionamentos em relação ao legado esperado da COP30 para a Amazônia, para o agro na Amazônia, que a nossa expectativa de que de Belém do Pará tenha-se decisões, definições, medidas importantes no quesito da questão da preservação da maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia, mas tanto quanto essas medidas também surjam de Belém decisões que possam proporcionar avanços econômicos e sociais para 30 milhões de brasileiros que aqui residem na Amazônia, né? Temos aqui um mundo rural, com dados oficiais de 1 milhão de produtores rurais que estão aqui na Amazônia e que tem uma grande importância, inclusive para o abastecimento, a segurança alimentar, a geração de emprego e renda na Amazônia. Então, a nossa expectativa é que o Brasil, os representantes oficiais do Brasil, os negociadores brasileiros que estarão no plenário da COP30, possam ter posições firmes quando das discussões em relação à Amazônia, primeiramente para colocar de forma muito clara de que a soberania dos destinos da Amazônia é inegociável e que ela vai prevalecer os destinos pelos interesses nacionais, os interesses brasileiros, e que também as decisões emanadas de lá da COP30 possam realmente trazer ações concretas, efetivas, e não só discursos, retóricas que possam promover desenvolvimento econômico, social e humano para a população amazônica. Quando a gente fala de ações concretas, passa por apoio, inclusive financeiro, porque não existe almoço grátis, né, Muni? Quando a gente fala em preservação e a gente pensa nas pessoas, é preciso pensar na geração de renda, sim. A gente precisa falar de uma agricultura sustentável, de repente integração floresta-pecuária, a gente sempre fala disso aqui, mas o mundo precisa entender isso, até porque muitos países lá fora não preservaram, não fizeram a lição de casa, mas cobra muito aqui da gente. Exatamente, né? Você fala em crédito e recurso, e eu poderia acrescentar também a questão da regularização fundiária, regularização ambiental, questões tão fundamentais aqui para o agro da Amazônia, infraestrutura, né? A nossa região, a Amazônia, ainda carece bastante de infraestrutura, e aí leia-se rodovias, conectividade, internet, luz, estradas, vicinais. Então, tudo isso é muito importante e consta do posicionamento da CNA, que foi divulgado recentemente para a COP30. E nós estamos confiantes de que os negociadores brasileiros levem em consideração esses posicionamentos que têm a força e a legitimidade da entidade máxima do agro brasileiro, que é a CNA, e com o apoio do sistema que tem essa capilaridade das federações de agricultura estaduais, dos sindicatos rurais, desse sistema liderado pela CNA, para que nós tenhamos aí avanços importantes para o produtor rural brasileiro na COP30.
E a informação é a chave para tudo isso, né? A gente realmente levar dados concretos, mostrar a nossa realidade. E agora há pouco, Muni, você falou sobre uma distorção da imagem do agro brasileiro. Isso acontece muitas vezes aqui dentro, talvez até por desinformação aqui no grande público. A gente precisa realmente sempre estar levando aqui conhecimento, levando a informação, levando o que acontece da porteira para dentro. E do lado internacional, muitas vezes a distorção, ela acontece não pela só falta de informação, mas também, inclusive, para impedir os nossos avanços em relação à exportação. Existe uma questão de concorrência, o protecionismo. Como que você vê tudo isso? Inclusive, esse contexto foi determinante, há anos atrás, para que a CNA tomasse a decisão de acompanhar de perto todos esses fóruns internacionais que tratam da questão ambiental. Haja vista a preocupação de que, no bojo de decisões de natureza ambiental, num contexto ambiental, pudesse haver algum tipo de máscara envolvendo medidas protecionistas, medidas de barreiras não tarifárias, e por isso a CNA tem, então, acompanhado muito de perto essas decisões. É fato, como você muito bem colocou, o Brasil chegou hoje numa posição de liderança mundial na produção de alimentos e nós temos que ficar permanentemente atentos para que expedientes indevidos de concorrentes não venham a ser utilizados, gerando qualquer tipo de embaraço à produção rural brasileira, principalmente situações, como você também tocou, de desinformação, de narrativas equivocadas que surgem, algumas pessoas já colocando, criadas com o intuito de alguma forma, macular a imagem do agro brasileiro, mas a CNA estará, inclusive, na COP30 imbuída desse objetivo, de mostrar realmente ao mundo que irá acompanhar a COP30 a verdade transparente sobre o agro brasileiro, sobre o compromisso do produtor rural brasileiro com a sustentabilidade ambiental. E, nesse sentido, inclusive, teremos uma cooperação muito estreita com a ciência brasileira, isenta, em particular com a Embrapa, para uma série de atividades, iniciativas durante a COP30, para que a ciência brasileira fale ao mundo e mostre os dados realmente verdadeiros que comprovam que o nosso país, mesmo sendo um país em desenvolvimento, conseguiu ser um bom exemplo de produção rural, de agricultura tropical, auxiliada com a questão da sustentabilidade ambiental. Vive produzindo mais na mesma área, ou seja, sem ter que ampliar a área plantada, a área de cultivo. Então, tudo isso realmente vai ser importante. Eu imagino a expectativa da CNA e também dos produtores que a CNA representa para essa COP, um momento muito especial. Sim, certamente um momento muito especial, né? A COP30 no coração da Amazônia, em Belém do Pará, e a CNA planejou uma participação muito altiva, robusta e à altura da importância do agro brasileiro para o nosso país e para o mundo, tanto no contexto da segurança alimentar quanto da questão ambiental. Muni, muito obrigada, pelas informações, pela entrevista. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia a você e a todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!